Muito bem, pessoal, saudações para vocês. Nesse vídeo nós vamos dar uma olhada nessa matéria de biologia que trata acerca da classificação biológica. Eu estou usando classificação como um sentido assim bem amplo, mas tem gente que gosta de chamar essa matéria de taxonomia, outros chamam de sistemática, enfim, tá? Então vamos lá. Classificação, bem amplo, é o ramo da biologia que organiza os seres vivos. Então classificar basicamente é organizar. Mas organizar em quê? Em grupos hierárquicos. Para organizar esses grupos hierárquicos, o que se usa como critério são normalmente as características compartilhadas entre os organismos, inclusive similaridades nas moléculas de ácidos nucleicos e as relações evolutivas entre eles. Então, assim, gente, classificar de maneira geral é organizar. Então, muita gente gosta de fazer uma analogia. Vamos supor, chega um caminhão de produtos num supermercado, lojas americanas e tudo mais. Então, tem uma diversidade de produtos muito grandes. Você tem que organizar. Tipo, sei lá, uma prateleira para produto de limpeza, outra prateleira para biscoitos, essas coisas. Então, cada prateleira daquela seria um grupo hierárquico desse. No caso da classificação biológica, nós vamos ver daqui a pouco, que os grupos hierárquicos são as chamadas categorias taxonômicas, tá? Domínio, reino, filo, depois nós vamos ver, certo? Você organiza os seres vivos nessas categorias aí, nesses grupos. Então tem, por exemplo, aqui uma ordem Squamata, que é a ordem dos lagartos e serpentes, tá? Depois nós vamos vendo aqui. Aí aqui no caso da figurinha, ele está dando de exemplo a classificação dessa espécie de cobra d'água aqui, Neronia cipedon. É lógico, tá, gente? Esses nominhos de espécies não precisa decorar, não. Mas esses nomes aqui precisam, tá? Dos grupos hierárquicos. Beleza. Assim, muito similar ao conceito da classificação, mas é algo dentro do âmbito da classificação, tem a taxonomia. Tá? Taxonomia, você vai ver que os termos são parecidos. Né? O que a taxonomia faz? Identifica, descreve e distribui os organismos nas categorias taxonômicas que são os taxons. Essas mesmo que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, como que o taxonomista faz isso? Ele analisa características físicas, deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Ele analisa as características físicas e tudo mais dos organismos e agrupa baseado nas similaridades. Então, por exemplo, nessa arvorezinha filogenética, eu tenho aqui uma ordem, tá? Nós vamos ver esses troços, tá? Que no caso é a ordem dos carnívoros. Aí o que acontece? Nesse ponto aqui da arvorezinha, teve uma ramificação. Aqui indica que tinha um ancestral comum que deu origem à família dos felídeos, que tem o gato doméstico, por exemplo, e um outro ramo que tem duas famílias. Essa família aqui, Mustelidae, que tem, por exemplo, Cangambá e Alontra, e essa outra família que é a família dos canídeos. Mas aqui tinha um ancestral comum, tá? Então, enfim, o que o taxonomista faz não é muito no âmbito dessas ramificações, de ver as relações de parentesco evolutivo, não. O que ele vê mais é o seguinte: existem umas categorias taxonômicas, tá certo? E o que ele vai fazer é agrupar os organismos nela. Então, por exemplo, Canidae, família dos animais que parece cachorro, lobo e tudo mais, é essa daqui. É diferente da família dos Felides, que é a família dos gatos, leões, essas coisas todas, tá? Então, assim, a taxonomia, para agrupar, ela usa um sistema, tá? Uma sistemática, que é constituída de um monte de regras, conceitos e ferramentas. O pai da taxonomia moderna é aquele cara ali da figura, que é o Linneu, certo? Vamos botar assim mesmo, não vou ficar entrando em detalhes de história da ciência, essas coisas não. Mas enfim, por volta de 1735, esse Linneu ele elaborou um sistema, tá? Com nomes para as categorias taxonômicas. Então esses nomes aqui, família Felidae, Canidae e tal, grande parte vem da obra dele, tá? O que ele elaborou mesmo foram esses nomes aqui para as categorias taxonômicas: domínio, reino, filo, já a gente vê. Certo? Mas a sistemática dele para agrupar os organismos, por exemplo, esses aqui na família dos canídeos, esses aqui na família Mustelidae, é o seguinte: são as similaridades físicas dos organismos. No caso, similaridades anatômicas se refere mais ao interno, tá? Tipo, o coração desse organismo tem quantas câmaras? O pulmão é de que tipo? Tá? Essas coisas. E morfológicas, são características mais externas. Tem asa ou tem pé? Essas coisas. Às vezes aparece dizendo que o morfológico é tudo. Abrange o anatômico e características também que tem a ver com o desenvolvimento embrionário.
Bom, então no tempo aqui do Linneu ainda não tinha, obviamente, como comparar sequências de DNA, então o básico dele era esse sistemático. Pegar características e comparar e agrupar os organismos de acordo com essas características aí que eles compartilham. Certo? A sistemática de tudo isso aí atualmente, ela é muito focada nas relações de parentesco evolutivo, tá? Que são as filogenias. Continua usando similaridades anatômicas e morfológicas, mas também usa dados do registro fóssil, deixa eu até botar aqui, e análises moleculares, que analisa sequências de nucleotídeos, tá? Sequências, melhor dizendo, sequências de bases nitrogenadas dos nucleotídeos que compõem os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, por isso é que você consegue pegar, com essas ferramentas todas aí, ó, sistemática, pega lá um grupo de organismos e consegue organizar eles. E esses dois aqui em uma categoria A, por quê? São mais próximos no que diz respeito às características físicas e também com relação ao registro fóssil, essas coisas todas, parentesco evolutivo. E esses dois aqui na categoria B, que essas categorias aqui seriam basicamente a família dos felinos e a família dos canídeos, né? Então, quanto mais próximo for o organismo, eles pertencem a categorias taxonômicas, táxons mais próximos. Quanto mais distante, quanto mais diferentes, melhor dizendo, categorias mais distantes. Aos pouquinhos essas coisas vão ficando mais claras na cabeça de vocês, tá? Então aqui, só de exemplo, então análises feitas com comparação de sequência de DNA. Tá? DNA, ácido nucleico, aqui no caso é proteína. Então, por exemplo, aqui, olha só, comparou com os humanos alguns primatas, tá certo? No que diz respeito a esse gene aqui de beta-globina. O que o gráfico mostra é o percentual de divergência. Então, quanto maior essa barra azul, mais distante, mais diferente de nós é o animal, o primata. Então, por exemplo, o tarso ó, tem bastante divergência, certo? Quase 25% de diferença. Ao passo que o chimpanzé é muito próximo, tá? Aqui essa barrinha azul dele é pequena. O gorila também. Então, esses aqui são bem mais próximos de nós do que o macaco-aranha, o tarso, por aí vai. Certo? Nesse caso aqui, desse gráfico, desse diagrama aqui, o que acontece? Nós somos mais próximos do macaco reso do que nós somos do cavalo. Tá? Nesse gráfico aqui, o que se fez foi o seguinte, foi comparar a sequência de aminoácidos numa proteína, citocromo C, que participa da respiração, da cadeia respiratória, né? Cadeia de transporte de elétrons. Então, assim, comparando com esse ancestral aqui, o cavalo tem 11 diferenças. E comparando esse ancestral aqui, o humano aparece um, então todo aqui dá uma, e o reso nenhuma. Então, assim, em comparação com o reso, a gente é muito mais próximo do que em comparação com o cavalo. Tá? Esse gráfico é meio esquisitinho, mas só você ver aqui os números de diferença, tá? Na sequência de aminoácidos da proteína. Pois bem, isso aqui é que é bem importante mesmo nessa matéria, tá? Falei um monte de coisa aí, de vez em quando essas coisas caem em prova de Enem, mas a parte mais importante eu creio que vem agora. Então, assim, quais são as categorias taxonômicas? Aquele Linneu lá, ele propôs essas categorias taxonômicas aqui, ó, com nome: o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tem uma outra categoria que você está vendo aqui em cima, que é o domínio. Mas o domínio ele não foi proposto pelo Linneu. O domínio é uma categoria mais recente, dos anos 70 para os 80 do século passado. Tá? Então, assim, essas são as categorias. Domínio, isso você tem que decorar normalmente. Tá? Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Do lado aqui está a classificação da raposa. Ela pertence ao domínio eucária, domínio dos seres eucariontes, reino dos animais, filo dos cordados. Lembra lá que cordado é quem em algum momento do desenvolvimento tem uma notocorda. Classe dos mamíferos, que são animais que têm pelo, mama e tudo mais. A ordem dos carnívoros, não é a única, né? Família dos canídeos, você acabou de ver que tem família dos felídeos, mustelídeos e tal, nessa ordem dos carnívoros. O gênero da raposa é Vulpes, então, por exemplo, o gênero da raposa não é Canis, não é o mesmo gênero do lobo e do cachorro. E a espécie é essa, Vulpes vulpes, tá? Para você decorar, assim, geralmente esses nomes de espécie, nome de família, essas coisas você não precisa decorar não. Mas os nomes das categorias taxonômicas, os táxons, isso aqui você precisa, tá? Então você lembra dessa palavrinha aqui, ó, dó, ré, fi, có, fá, gê. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie.
Isso aí tem que decorar. Bom, nas categorias de cima daquela lista, poderia ter feito de cabeça para baixo também, mas eu estou falando de cima porque nas figuras aqui está mostrando de cima para baixo, tá? Então, nas categorias de cima, que são aqui o domínio, o reino, o filo, por exemplo, essas categorias de cima elas são muito abrangentes, muito gerais. Ou seja, tem muitos tipos de organismos, tem muita diversidade de organismos, tá? Já as categorias mais de baixo, o gênero, a espécie e tudo mais, elas são menos abrangentes, elas são mais exclusivas. Como o nome indica, espécie, elas são mais específicas, tá? Então, nessa figurinha aqui, ó, no domínio dos eucariontes, você tem aqui um monte de bichos, tá? São só alguns exemplos. Um monte de bicho, aí tem, por exemplo, o camarão e um paramécio, um protozoário. Aí tem ave, rato, leão e tudo mais. Agora eu vou descendo aqui na categoria. No reino dos animais, ainda é muito abrangente. Mas, por exemplo, o paramécio já não faz parte do reino dos animais. Tá? Se eu descer mais ainda, ó, o filo dos cordados, o bendito do camarão, ou lagosta, né? Nem sei o que é isso, não faz parte. Já faz parte do filo dos artrópodes. Tá certo? E vai descendo. Então, por exemplo, aqui na classe dos mamíferos, o pássaro já não vai fazer parte. Tá certo? Na família aqui dos canídeos, o leão já não faz parte. E assim por diante. Então, quanto mais para baixo, mais específico, mais exclusivo. E quanto a essas categorias de cima, domínio, reino, e tudo mais, são bem mais abrangentes. Outro detalhe é que nessas categorias taxonômicas todas, tem também subcategorias, porque tem tipo assim, subclasse, subordem, infraclasse, dependendo da classificação. Então, por exemplo, peixes seria uma superclasse, com as classes sendo os peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Às vezes aparece assim. Subfilo dos vertebrados, no filo dos cordados. O subfilo dos vertebrados é o qual nós pertencemos. Subfilo craniado. Tá? E assim por diante. Mas, de maneira geral, o que você precisa decorar de nome é isso aqui. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Beleza. Falando um pouco mais sobre esse bendito, esse domínio, ele é a categoria mais recente, tá? Ele é baseado em dados moleculares. Tinha como fazer isso no tempo do Linneu, obviamente. Só existem 3 domínios: bactéria, arqueia e eucária. Classificações até um pouco mais recentes pegavam e botavam, quando não tinha o domínio, botava bactéria e arqueia e um reino chamado Monera. Mas hoje em dia a gente não usa mais esse reino Monera, são domínios separados, tá? Bactéria e arqueia. Bactéria e arqueia são os organismos procariontes, tá? São aqueles cujas células não têm um envelope nuclear. E eucarionte, obviamente, são os eucariontes. Aí dentro de cada domínio tem um monte de reinos, filos e por aí vai. Tá? Então os domínios bactéria e arqueia são os 2 domínios dos organismos procariontes, organismos unicelulares, né, cujas células não têm envelope nuclear. Pode ter organelas, tá? Mas envelope nuclear não tem. Ah, pode ter organela? Pode. Ribossomo todos têm. Certo? Às vezes até outras organelas também. Bom, esses domínios arqueia e eucária, é uma coisa muito comum botar em provas e tudo mais, eles são mais próximos uns dos outros do que eles são do domínio das bactérias, tá? Ou em outras palavras, como eu botei escrito aqui, as arqueias, apesar de serem procariontes, inclusive antigamente também chamavam de arqueobactérias, as bactérias dos ambientes extremos e tal. Mas as arqueias, no fim das contas, olhando no microscópio, tipo, olha aqui, ó, Metanococcus, é coco, é bolinha, tá certo? Que nem tem bactéria que é bolinha também. Olhando no microscópio, assim, por cima, é a mesma coisa da bactéria. Porém, no âmbito molecular, o que acontece? A maquinaria transcricional das arqueias é mais próxima dos eucariontes, certo? E outra coisa, só bactéria tem parede celular com peptidioglicano. As arqueias elas têm uma característica só delas também, que é só elas têm lipídios ramificados na membrana plasmática. Mas, veja bem, tem aqui ó, um ancestral comum entre arqueias e eucariontes, ele é mais recente do que o ancestral comum entre bactérias e o ramo aqui, que vai para as arqueias e eucariontes, tá? Então, as arqueias são mais próximas dos eucariontes do que são das bactérias, por incrível que pareça. Bom, só destacando aqui sobre as arqueias, e porque elas são mais similares aos eucariontes, é o seguinte: em bactérias, de maneira geral, os genes não têm introns, mas nas arqueias e nos eucariontes tem, tá? Pelo menos de maneira geral.
Lembrando o que é o intron. O intron são aquelas sequências de nucleotídeos lá no DNA que são transcritas num pré-RNA mensageiro imaturo, tá? Mas aí esse pré-RNA mensageiro vai passar por um processo de splice ou processamento pós-transcricional que vai arrancar fora da molécula esses introns. Alguns desses introns arrancados, inclusive, têm atividade enzimática, são ribosinas. Aí no RNA maduro, final, só ficam as sequências que são chamadas de exons, são as expressas, tá? E as dos introns são as interpassadas, interspersed em inglês. Enfim, então só arqueias e eucariontes é que tem normalmente isso nos genes. Bactéria normalmente não tem. Lembrando que em biologia praticamente tudo tem exceção, infelizmente. Mas no ensino médio o pessoal não costuma ser tão chato com isso. Bom, e por outro lado, só bactéria é que tem parede celular constituída desses tais peptidoglicanos, que são os arranjos de aminoácidos, ó, aqui no caso tem esses aminoácidos aqui, interligando glicídios. Aí assim, não é só essa estrutura, varia, tem vários tipos de peptidoglicanos diferentes, mas só a bactéria que tem isso aqui, tá? A arqueia tem paredes celulares constituídas de outras coisas, proteína, polissacarídeo e tal. E assim, célula vegetal, parede celular é primordialmente celulose, fungo, a parede celular é de quitina, por aí vai. Bom, a categoria taxonômica básica é a espécie, significa tipo. Que tipo de bicho é esse? Humano. Que tipo de bicho é esse? Chimpanzé. Que tipo de bicho é esse? Baleia azul. Esse daqui, cobra, serpente. No caso eu falei cobra aqui, cobra é sonágio, tá? O nome normal que a gente usar é serpente. Bom, tem várias formas de se definir espécie, nenhuma é universalmente aceita. A mais comum de ser usada, inclusive no ensino médio, é essa daqui, que é uma espécie, é uma população de organismos que conseguem se reproduzir lá no mato, tá? Em condições naturais. E gerar descendentes férteis, para dar continuidade justamente às populações da espécie. Tem outras também, tá? Essa daqui, por exemplo, grupo de organismos que descende de um ancestral comum e compartilha uma história evolutiva distinta. Aí tem um ancestral comum e tem esses indivíduos aqui que descendem dele, vamos supor. Nem ficou bom essa figura, não. Descendem dele, um monte de organismos, tá? É isso. Mas, enfim, a mais usada é essa daqui, que é baseada no critério reprodutivo. Certo? Então aqui botei alguns exemplos de algumas espécies. O Homo sapiens, Pantroglodites, Balenoptera musculus, Naja naja, enfim. Aí tem as classificações aqui, se você quiser ver. Pega aqui, por exemplo, da baleia azul, reino dos animais, aí o domínio dos eucariontes, né? Reino dos animais, filo cordato, classe mamífero, ordem Artiodactyla, família Balenopteridae, o gênero Balenoptera e a espécie, na verdade, é Balenoptera musculus. É porque em inglês eles usam a palavra espécie. Para nós, essa segunda palavrinha aqui tem outro nome que já nós vamos ver. Antes da gente prosseguir com isso, para constar animais híbridos. Tem um monte de híbridos na natureza. Aqui na figura tem um monte de exemplos dele. Os híbridos, eles não se encaixam direito nessa definição de espécie. Nem o organismo que é unicelular e que se reproduz se dividindo, tipo uma bactéria. Como é que essa bactéria se reproduz? Se divide em duas. Gera duas células filhas. Então, esses organismos unicelulares com reprodução assexuada e também os híbridos não encaixam direito naqueles conceitos de espécie. Tá? Muitos híbridos, inclusive, são inférteis. Ou porque eles possuem número de cromossomos ímpar, ou porque, como mistura cromossomos de espécies diferentes, durante a meiose, que tem aqueles alinhamentos lá na metáfase 1 e na metáfase 2, o alinhamento sai errado. Então não gera gametas viáveis. Tá? Então, assim, tem um monte de exemplos aí na figura ao lado. Dois dos mais comuns são o cruzamento entre o asno ou o jumento, que tem 2N igual a 62 cromossomos, né? 31 cromossomos do pai, mais 31 cromossomos da mãe dele. Se ele cruzar com a égua, que aí é Equus cabalus, é outra espécie, essa égua ela tem 2N igual a 64 cromossomos. 32 do pai, 32 da mãe. O que acontece é que aí vai gerar esse bicho chamado mula, que é fêmea, mas veja bem, você vai misturar um gameta com 31 cromossomos com outro com 32. Vai dar quantos cromossomos no fim das contas? 63. Então o bicho fica estéril. Tá? Agora, se tu pega o cavalo e cruza com a jumenta, aí gera esse bicho chamado barduto. Tá? Ué, e o burro? Rapaz, o burro sou eu.
Porque tem lugar que às vezes aparece associado o burro como sendo asno ou jumento, às vezes aparece como sendo bardoto. Eu acredito que talvez o sinônimo do burro seja o bardoto mesmo, tá? Mas varia muito por aí. Então, como as fontes mais recentes que eu consultei nem falam desse burro, a gente só vai descobrir isso se for lá perguntar para um amigo do Shrek. Senão fica difícil. Mas, enfim, tá aí. Tem outros exemplinhos aqui, tá? Leão com tigresa, dá esse Liger. Tem ele aqui na figura, em algum lugar. Esqueci, não tô vendo agora. Não tô achando. Ah, tá aqui. Tá bem no cantinho aqui. Esse Liger. Só aí, ao contrário, se você pega o tigre com a leoa, gera esse Tigon. Tigon. Tá? Então tem vários híbridos. No caso aqui, ó, a primeira sílaba é a sílaba do nome do macho. E a segunda que é da fêmea. Ó, tigre macho com leoa. É Tigon. Enfim. Tá? Zebra com cavalo jumento dá vários tipos de zebróis diferentes. Camelo com lhama dá cama. Tem esse animal orca falsa. Olha que absurdo. Se ele cruza com um golfinho, gera esse wolf. Tá aqui esse wolf. Enfim. Não precisa decorar isso não. Só de curiosidade. Outra coisa que é muito, muito, muito importante saber dessa matéria são as regras para dar nominho para as espécies. Tá? Como dar nome científico para as espécies. É bom que as espécies tenham nome científico, porque uma mesma espécie pode ter vários nomes diferentes dependendo de onde for. Por exemplo, onça. Normalmente a gente chama a onça pintada de onça, né? Mas tem lugar que chama jaguar, tipo os americanos chamam de jaguar, né? Tem lugar que chama de tigre. Tá? Então, assim, para evitar confusão, pior que chama de tigre, tá? A onça. Para evitar confusão, então o pessoal resolveu adotar esse sistema aí de nomenclatura científica, que foi o Linneu também que elaborou. Ele elaborou um sistema chamado de nomenclatura binomial. Então, assim, essas regrinhas tem que decorar, tá, gente? Decorar bonitinho. Chama binomial porque cada espécie vai ter um nome constituído de duas palavras. Uma palavra indica o gênero da espécie, então no caso aqui o tigre, o gênero é Panthera, fera total. E o segundo nome é o epíteto. Tá vendo que em inglês aqui estava escrito espécie. A gente não chama de espécie aqui na língua brasileira, tá, gente? A gente chama de epíteto. O nome da espécie são as duas palavras juntas. Panthera, tigres. Aí o Panthera tigres pertence a qual gênero? Panthera. Qual é o epíteto aqui do nome da espécie? Tigres, tá? Então o nome é constituído de duas palavras, nome do gênero mais o epíteto. O nome do gênero tem que ter a inicial maiúscula, tá vendo aqui P maiúsculo, e o epíteto inicial minúscula. Às vezes ainda aparece nome próprio, tipo Trypanosoma cruzi. Aí às vezes aparece um C maiúsculo ali porque é nome próprio. Foi dado em homenagem a Oswaldo Cruz, o médico. Mas hoje em dia, de acordo com o regulamento mais recente, é para evitar isso. É tudo letra minúscula. O nome do epíteto, então, vem com letra minúscula, a inicial dele. Tá? O nome da espécie tem que ser destacado do resto do texto. Então, normalmente em material digitado, vai aparecer em itálico. Pode às vezes aparecer em negrito também. Agora, quando você for escrever na prova, que é difícil botar em itálico ou negrito, você vai escrever assim, ó. Panthera, se fosse o caso de escrever, né? Tigres, você sublinha, fica destacado, tá certo? E por último, as palavras escolhidas, elas devem preferencialmente ter o nome latim ou latinizado, tá? Porque é um idioma que já morreu, não se fala mais em nenhum lugar, então em tese não vai mudar mais. Então fica fixo e assim se consegue usar um sistema para toda vez que aparecer escrito Panthera tigris em um artigo científico, o pessoal saber que é esse bicho aqui e não algum outro, tá? Porque como eu estou dizendo, tem lugar aí que chama onça de tigre, aí fica difícil, né? Bom, pausa o vídeo, eu botei um monte de nome científico aqui com E. Pausa o vídeo e tenta identificar os erros nesses nomes científicos aí, tá? Aí já você despausa e já vem a resposta certa do outro lado. Então, 1, 2, 3, já pausou e despausou. Então aqui está o gabarito, digamos. Botei aqui um monte de nomes científicos de espécies bem variadas. Pois bem, para ir já próximo de terminar, o que é uma filogenia? Filogenia é uma relação de parentesco entre os organismos. Tá? No caso, parentesco evolutivo. Deixa eu botar aqui. Então, aqui nesse diagrama, o cladograma, aqui está uma filogenia de animais, tá certo? No caso de animais vertebrados. Normalmente, essas filogenias são estabelecidas como? A mesma coisa que o taxonomista faz.
é analisar características compartilhadas, análises moleculares e registro fóssil. Tá? Mas aqui, lá o cara está mais interessado em classificar, botar na categoria, botar na prateleira. Aqui o pessoal está mais interessado em ver quem é mais próximo de quem. Tá? Bom, normalmente esses filogenias vão ser representados em uns diagramas que são chamados de cladogramas. Isso aparece muito, tem que saber interpretar isso aqui. Então o cladograma ele tem um ramo principal grandão e vários ramos secundários. Tá? Cada linha roxa dessa é um ramo. Esses pontos aqui, deixa eu ver onde é que eu botei o nó. Eu botei um nó aqui, por exemplo. Esses pontos de bifurcação são os nós. O que isso aqui indica? Aqui tinha uma população que era ancestral comum. Por exemplo, nesse caso, desse ramo aqui que deu origem aos peixes cartilaginosos e esse outro ramo aqui que deu origem aos outros vertebrados. Tá? A partir daqui ocorreu um evento de especiação, até caiu isso no vestibular, ou não foi no Enem, alguma coisa assim, tá? Recentemente. Então, divide aqui após um evento de especiação, aí gera esses ramos distintos. Tem também esses tracinhos aqui, ó. Não aparecem em todo lugar, mas aparece bastante. Esses tracinhos, eles representam características que vão surgindo. São chamadas apomorfias ou novidades evolutivas. Já no próximo slide tem um detalhezinho sobre isso, tá? Então assim, você vai vendo, por exemplo, aqui tem uma apomorfia. Aqui embaixo no cladograma é o passado. Aqui em cima é o presente. Então a primeira característica que surgiu aqui, neste caso que eu estou destacando, né, que a figura está destacando, esses animais. Poderia ser de planta e tudo mais também, tá? Mas está com esses animais. Então a característica mais antiga, a novidade mais antiga, foi o surgimento das vértebras. Tá? Aí vão surgindo ossos. Então todo mundo aqui tem vértebra. Agora, esqueleto ósseo, nem todos têm. O grupo dos tubarões não tem, por exemplo. 4 membros que surgem depois é dos anfíbios para frente que tem, os peixes não têm. E assim por diante. Tá? Então assim, quando eu pego, tipo assim, vou pegar esse grupo de animais aqui que tem anfíbios, répteis, aí alguns grupos, os 3 grupos de mamíferos aqui, né? Os monotremados, são os que botam ovos, marsupiais e os placentários, que são os que têm placenta. Quando eu analiso assim, um grupo em particular e tudo mais, a novidade evolutiva mais antiga, a apomorfia mais antiga, vai receber esse nome aqui, ó. Plesiomorfia ou simplesiomorfia. É a característica primitiva. O âminio, essa daqui, tá? Que eu estou destacando. Todo mundo aqui para frente tem. Então a iguana tem e os mamíferos também. Mas quem não tem? No caso aqui da figura, os anfíbios. Tá? O anfíbio não tem âmbito. Os amniontes são os répteis, aves e mamíferos. Aqui não botou as aves. Aí as outras características que vão surgindo são derivadas em relação a essa daqui. Então tem a primitiva e as derivadas, que é o que a gente chama de apomorfia mesmo. Ou sinapomorfia. Na prática, todas são apomorfias. Que eu poderia pegar e ir descendo aqui nesse gráfico, mais ainda, botando outros animais e tal. Né? Outras características e tudo mais. Mas, enfim, desse jeito que está aqui, a mais antiga, mais primitiva, é essa. E aí, aqui no caso dessa figura, os anfíbios estão representando um grupo externo, que eles não têm essa característica mais primitiva aí. Bom, o nome do gráfico é cladograma, por conta desse negócio aqui, especialmente. Especiação via cladogênese. Tem algumas formas de ocorrer esse processo de especiação, que é a geração de novas espécies, tá? Mas talvez um tipo mais comum, processo mais comum, é a cladogênese, que é um processo que abrange um isolamento geográfico e reprodutivo. Se está longe, não tem como se reproduzir, né? Que a gente já vai ver aí. Aí, por conta do isolamento reprodutivo, uma população é dividida e aí as duas metades não, né? Os 2 grupos dentro da população não conseguem se reproduzir, vão passando por mutações, seleção natural, expressões seletivas e tal, os processos evolutivos, e aí podem gerar novas espécies. Então, por exemplo, aqui tinha uma espécie 1, esquece essa anagênese aqui por enquanto, tá? Depois a gente vai ver. Então, assim, a espécie 1 foi evoluindo, beleza, deu origem à espécie 2. Agora sim que é a cladogênese. Aconteceu, onde vivia essa espécie 2, faz de conta que a espécie 2 são esses pontinhos aqui. Aconteceu que surgiu no meio deles uma barreira geográfica. Deixa eu botar aqui, barreira. Vamos botar aqui, ó, espécie 1. Surgindo essa barreira, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, né? Um grupo está isolado de um lado e o outro grupo está isolado do outro. Aí, passando o tempo, por conta dos processos evolutivos, mutação e seleção, o que acontece? Esses 2 grupos da população original, eles podem ir acumulando mudanças e gerar novas espécies.
Pode, tá? Não é que vai acontecer, mas pode acontecer. Então gera novas espécies aqui. Vamos botar espécie 2, espécie 3. Tá? Deixa eu ver aqui na figurinha. Então, por exemplo, tinha uma espécie de lagarto que vivia junto. Aí aconteceu algo, sei lá, o corpo d'água foi descendo, formou um riacho aqui no meio. Eles não conseguem nadar, aos poucos vão acumulando mutações, ó. E aí pode acontecer de gerar espécies diferentes. Esse aqui laranjinha já está diferente, por exemplo, tá? Ou então, às vezes é num lago que seca alguma coisa assim, aí vai secando, fica uma parte isolada da outra. Então essa população de peixes que está aqui, ela está isolada geográfica e reprodutivamente da população de peixes que está aqui embaixo. Ao longo do tempo vão acumulando mutações e vão ser geradas, podem ser geradas, né, novas espécies. Para terminar, tem também essa tal de anagênese, não cai muito. A anagênese é um processo de especiação em que não tem essa divisão aí, tá? A geração dessa barreira geográfica e reprodutiva. Por simplesmente a espécie vai a população da espécie vai acumulando mutações, sofrendo pressões seletivas e gera espécies diferentes ao longo do tempo. Não acontece a barreira, tá? Não acontece essa geração dessa barreira, não. Um exemplo muito comum que é dado é da evolução da linhagem dos cavalos. Você vê que ó, o cavalo antigo, aí aqui no caso você admite que não houve barreira. Sempre tiveram juntos, digamos assim, mas foram acumulando mutações. Aí acumulando mutações, você vê que o animal aumentou, você vê que esses outros dígitos dele aqui, ó, praticamente foram perdidos. Antigamente ele tinha, ó, os cavalos mais antigos, esse Iracotério, tinha esses dedinhos aqui. Parecia uma capivara, né? Sei lá. Mas aos poucos foi sendo perdido. Agora o cavalo, esse casco aqui dele, é basicamente o dedo médio, né? Então foi mudando ao longo do tempo sem precisar ter havido a formação da barreira. Então, meus queridos, é isso aí. Bons estudos para vocês e até a próxima.